Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo o logo do SBT. O Jonas, que já vem acompanhando há algum tempo aqui o canal, ele sugeriu exatamente isso, ó. Nos ensine a fazer o logo do SBT. Eu dei uma olhada na internet, como é que era o logo, deixa eu colocar aqui no centro. Eu achei bem interessante, tá? Eu espero que esse seja o logo mais atual mesmo, porque eu fico um pouco desligado de TV aberta, então eu espero que esteja certo pelo que eu pesquisei. E aqui o grande ponto interessante, pelo que eu percebi, é esse fundo colorido que é um tanto desafiador. Eu fiz alguns testes, né, analisei o desenho e eu cheguei num certo padrão, né, numa forma de fazer que eu achei bem válida. Não é muito simples, ok? Mas foi a mais viável, sem ter que ficar fazendo todo esse traçado tipo de um em um, né? A ideia aqui é fazer algo um pouco mais dinâmico, mais inteligente, vamos dizer assim. Então, analisando esse desenho, eu percebi que existe um certo padrão, uma forma geométrica aqui, que ela se repete simetricamente nesse fundo. Essa repetição, a gente tem uma transparência, né? Os objetos são translúcidos, dando essa sobreposição, esse efeito com transição das cores. E essas cores vêm aqui no espectro de difração, né, da luz branca, que vem do vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as sete cores básicas aí do arco-íris, né? Então, é bem interessante fazer isso, eu gostei. Como eu disse, não é muito simples. Se acharem que está difícil, volta, assiste de novo, ou assiste mais um tanto, depois volta, porque são várias etapas até chegar no resultado. Vamos lá então. Primeira coisa, eu gostaria que vocês enxergassem, notassem aqui o que eu percebi em termos de objeto que a gente tem aqui como padrão. Depois de analisar um tanto, eu percebi que tem um retângulo arredondado aqui, ó. Vou puxar uma linha guia para tentar destacar esse traçado que eu estou falando. Mais ou menos assim. Aqui. Ok. Vou aumentar o zoom. E vamos notar o seguinte, ó. Tem essa linha aqui, formando uma curva, passa aqui pela beirada do círculo, volta, e aí temos uma linha reta aqui, e vem descendo, 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 descendo. Aqui já fica bem confuso, né? Mas dá pra gente perceber que ela continua aqui embaixo, ó. Essa linha aqui, ó. Eu coloquei a diretriz só do ladinho, só como referência, tá? Ela vai continuando, continuando, continuando. Vem aqui e faz o mesmo esquema. Vem até a extremidade e começa a subir de novo. Vou puxar aqui, ó, a linha guia e eu já vi que é o mesmo esquema. Ó. Vou deixar aqui pertinho. A linha guia não está exatamente no mesmo ângulo, tá? Mas dá pra gente perceber que ela está seguindo aqui, ó. Vou subir novamente, subir, subir, subir. E tá aqui, ó. Aonde já fica mais esverdeado, vem, continua e volta no ponto onde nós estávamos. Vai ficar mais fácil de perceber conforme eu desenhar sobre esse objeto, tá? Então era só para destacar o que eu percebi aqui de padrão. Vou excluir então essa linha guia. Para facilitar o desenho, como esse objeto que eu acabei de mostrar para vocês, ele na verdade fica um pouquinho inclinado, eu não tenho nenhum que esteja num ângulo reto, nem na horizontal, eu acho, né? Nem na horizontal, nem na vertical, eu vou inclinar um pouquinho esse desenho para facilitar esse traçado. Vamos lá. O objeto em si, olhando esses segmentos, né, que eu falei, esses retângulos aqui, eu contei, vocês podem contar aí, tem 24 desses objetos. Vocês podem também contar utilizando esses vãos aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Se você contar, tem 24 segmentos, tá? Então, como eu tenho 24 segmentos, vou puxar a calculadora aqui. Um círculo tem 360 graus, dividido por 24. Eu sei que eles vão ser distribuídos de 15 em 15 graus. Okay? Então, isso vai facilitar a nossa compreensão. E eu percebi que deslocando 15 graus, vamos colocar aqui, ó. Nesse caso, vou colocar menos 15 graus, tá? Que eu quero jogar para a direita. Por que menos 15 graus? Tá vendo a representação aqui da rotação? Ela tá girando no sentido anti-horário. Tá vendo aqui, ó, setinha?
Então eu tenho que colocar um valor negativo para ele girar no sentido horário. Eu quero girar no sentido horário. Vamos lá. Então eu vou colocar menos 15 graus. Vou dar Enter aqui. E observe que aquele mesmo segmento que eu tinha seguido, né, que é essa área mais verde, que chega lá embaixo fica um tom de avermelhado, ela ficou inclinada no lado oposto. Então não é o que eu quero. 15 graus não vai funcionar. Eu preciso metade disso. Isso foi por teste, tá, que eu fui fazendo, tá, pessoal? Girei aqui, na verdade, na mão e percebi o quanto que era, né, tal. Fui fazendo teste, eu percebi que eu preciso de aproximadamente não, exatamente 7,5 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 7,5 graus. E a gente vai ver que esse objeto que eu tinha falado está exatamente agora na vertical. Vamos ver? Vou puxar a linha guia, a diretriz. Aqui, ó. Aumentar o zoom. E a gente percebe que aquele objeto, ó, vindo aqui, passando para cá, olha aqui certinho a linha, ó. Vou descer. E continuo aqui, certinho essa linha. Vem para cá e sobe novamente no mesmo esquema. Posso puxar uma outra linha guia. Vou encostar aqui. E vai embora lá para cima. E aí faz a volta aqui e finaliza. Beleza. Então agora que eu percebi o objeto padrão, vou excluir essas diretrizes. Vou traçar um retângulo. Vou fazer aqui mais ou menos o retângulo. Depois a gente ajeita ele, tá? Aumentar aqui o zoom. E vou ajeitar a largura dele. Vou puxar aqui, ó, de forma que encoste exatamente nessa linha, o mais próximo possível. Eu aumentei só para ficar visível aqui pra gente, né? Mais fácil de perceber onde é que tá. Então, ó, vou puxar bem em cima da linha, bem aqui. E a mesma coisa do outro lado, que eu acho que está quase perfeitamente em cima, mas eu vou fazer a mesma coisa, ó, puxar um pouquinho para fora e colocar certinho em cima dessa linha. Aqui, ó, em cima da linha. Aí. Então, de novo, ó, tá vindo até aqui embaixo, seguindo esse padrão. Beleza? Agora eu vou ajustar esse objeto para ficar exatamente encostado nesse círculo. Então, para isso, eu vou desenhar um círculo. Vou colocar aqui do lado. Então, Shift para fazer para todos os lados e Ctrl para travar ele na mesma proporção. Certinho, redondo, né? Um círculo. Vou arrastar ele aqui para o centro do outro objeto, porque no caso aqui o bitmap, né, que é essa figura que eu estou usando como referência, ela está certinho aqui quadrado, ó, 1452 por 1452 pixels. Certo? Então, tranquilinho aqui para poder fazer a centralização. Vou aumentar o zoom, aumentar aqui a partir dessa alça, usando o Shift, para encaixar exatamente ali na borda, ou o mais próximo possível, né, da borda aqui na visão. Ó. Então, eu encostei aqui na borda. Tá? Vou diminuir aqui para a gente enxergar a parte de baixo. Aqui também está passando pela borda. E aqui do lado direito, inferior, também passando pela borda. Acho que está bem certinho. Vou ajustar o zoom. Agora eu vou pegar o retângulo, encostar essas alças, ó, diminuir, encostando bem aqui no quadrante do círculo. A mesma coisa aqui, ó, encostar no quadrante. E feito. Lembrando que esses controles que aparecem aqui, como quadrante, borda, nó e assim por diante, para que eles estejam visíveis, tem que estar ligado essa opção aqui, ó, alinhar a objetos, ok? Beleza. Agora eu vou arredondar esse retângulo. Então, vou pegar aqui o próprio retângulo, usar a ferramenta Forma, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, puxar aqui e arredondar ele para tentar encaixar nesse arredondado que a gente tem aqui interno. Vamos ver aqui, ó. A gente vai perceber que ele não vai ficar exatamente correto, tá? Estou tentando encostar na parte mais inferior. E a gente vai ver que ele vai ficar um pouquinho fora. E eu já vou corrigir isso, tá? Então, vamos lá. Para ajustar isso, eu vou esticar esse objeto, puxar realmente a partir da alça central aqui, usando o Shift para garantir que ele suba e a parte inferior, né, a parte aqui de baixo, também aumente igual eu estou aumentando a parte de cima. Só que eu vou aumentar o zoom para ter mais controle e eu enxergar aqui justamente essa bordinha que eu quero seguir. Então, vou pegar, aumentar usando o Shift, manter o Shift pressionado, ó, e ajustar aqui bem na bordinha. Ok? Aqui fugiu um pouquinho, eu posso ajustar de novo o arredondamento. Posso pegar a partir daqui, ó, espremer mais um pouquinho.
certo? E talvez puxar um pouquinho de novo para cima, ou acho que tá bom. Deve estar um pouquinho fora do original, mas como eu já comentei em outros vídeos, quando a gente desenha sobre bitmap, é complicado ter essa exatidão extrema, tá? O importante aqui é o seguinte, observe que eu desenhei a elipse, né, esse círculo aqui externo, exatamente para a gente conseguir fazer um corte e ter essa borda aqui externa correta, para na hora que eu fizer a distribuição dos objetos internos e fizer a distribuição, né, a simetria aqui, e ele acabar preenchendo o círculo para a gente. Como eu falei anteriormente também, vamos seguindo o fluxo, se for o caso, depois você volta, mas vai assistindo, porque vai fazendo sentido conforme eu for avançando no desenho. Vamos lá. Então agora eu vou fazer uma intersecção desse objeto, que é esse retângulo arredondado, com a elipse externa. Então Shift, vou clicar na elipse e vou fazer uma intersecção dos dois. Feito. Deixa eu ajustar o zoom. Vou pegar esse objeto aqui, ó, vou arrastar aqui para fora, segurando o Ctrl só para travar na horizontal e me facilitar caso eu precise mover novamente os objetos usando a mesma referência horizontal. Então vou clicar com o botão contrário do mouse, no meu caso o botão da direita, para fazer uma cópia. Tá aqui, ó. A gente pode observar que tem nó aqui, além dos outros nós que foi do arredondamento. Esses dois nós aqui justamente são por conta do cortezinho da intersecção que sofreu aqui. E é exatamente isso que eu quero. No produto final vai dar tudo certo. Pelo menos eu espero. Vamos lá. Eu vou deitar o papel, só para me facilitar, e arrastar esse objeto aqui, né, esse conjunto, mais para a direita. Novamente segurando o Ctrl, liberando aqui o mouse primeiro, para manter ele travado na horizontal e me facilitar posteriormente. Esse objeto aqui, ele é então essa referência que a gente tem de ponta a ponta. Mas na prática eu preciso só metade do objeto. Eu preciso aqui, ó, essa área verde é diferente da área de baixo, que é essa área avermelhada. Então eu vou cortar ele no meio. Para cortar ele no meio, eu posso fazer o seguinte, ó, desenho um retângulo, grandinho aqui o suficiente, puxo ele a partir da borda aqui, ó, pego aqui a borda, e encosto onde aparece centro, que eu sei que está exatamente no centro desse outro objeto. Shift, clico nesse aqui e faço o aparar. Agora eu tenho só a metade exata. Posso excluir? Beleza. Esse objeto aqui, eu vou começar com a referência do vermelho, que eu acho que está aqui nesse ângulo aqui embaixo, tá? Ó, vou colocar vermelho. Vou rotacionar ele, mas antes de rotacionar ele, eu tenho que ajustar o eixo de rotação, esse centro. Então, vou pegar esse pontinho e vou encostar aqui embaixo, exatamente no ponto médio. Por quê? Porque eu sei que esse ponto aqui é o centro do círculo. Eu não cortei exatamente na metade, então a extremidade inferior é o centro. Para conferir, vou puxar uma linha guia e está aqui, ó. O centro dessa elipse, se a gente perceber aqui visualmente, é exatamente a base daqui, porque eu cortei na metade. Tá? Então não preciso dessa linha guia, era só para demonstrar aqui, né, visualmente. E agora eu vou rotacionar ele, então vou girando aqui, vou utilizar o Ctrl para travar ele de 15 em 15 graus e me facilitar aqui a rotação. Se eu colocar até aqui, ele vai ficar exatamente embaixo, não é o que eu quero ele um pouquinho inclinado. Beleza. Então, nesse ângulo aqui, que ele está 15 graus para a direita do ângulo exatamente reto aqui, que se você notar aqui, ó, 195, ou seja, 15 graus a mais de 180. Ele está exatamente na posição desse vermelho. Para facilitar para vocês enxergarem o que eu estou falando, eu vou pegar esse objeto, fazer o mesmo esquema. Ó. Vou rotacionar ele 15 graus aqui, ó. Então estou segurando o Ctrl, girei no sentido anti-horário. Então está aqui, ó, nesse quadrante. Deixa eu só apagar essa aqui, na verdade. Então esse cara aqui, ó, vou colocar uma linha vermelha, deixar bem espessa, para a gente perceber melhor. Então eu estou falando desse quadrantezinho aqui, ó, desse objeto aqui, ó. Conforme eu for adiantando o desenho, vai fazer mais sentido, pessoal. Tenham paciência. Então, para ver que realmente está na mesma posição, eu vou arrastar ele aqui, ó. Ele encaixa certinho aqui, ó, tá vendo? Certinho aqui. Bem certinho aqui. Tá? Vou voltar no lugar. Ok. Então, a partir desse objeto, eu vou criar toda essa coloração, né? Todos esses objetos que vão girar aqui nesse formato circular.
Para que eu possa fazer isso, eu vou precisar de uma cópia desse objeto. Então, só vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, beleza? Eu vou deslocar um pouquinho de novo com a mesma técnica, usando aqui, ó, segurar o Ctrl e deslocar um pouco. Esse deslocamento é só para que seja possível eu clicar em um objeto e arrastar para o outro com a ferramenta de mistura, que é o que eu vou utilizar aqui. Se tivesse um em cima do outro, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu precisei deslocar um pouquinho para enxergar os dois objetos, ter acesso aos dois. Depois, eu vou endireitar para ficar na mesma posição. E, na verdade, no final, eu vou eliminar um deles. Mas vamos lá, etapa por etapa, e aí vocês vão compreendendo. Beleza. Então, eu vim aqui na ferramenta sombra, que é o conjunto de ferramentas interativas, eu tenho misturar. Com a ferramenta misturar, eu vou clicar em um dos dois, ó, vou clicar nesse e arrastar para o outro. Ele vai formar vários objetos, criando uma mistura, né, como ele chama, vários objetos aqui de um para o outro. A quantidade de objetos está determinada aqui em cima, que são as etapas. Okay? Eu tenho aqui 20 etapas. Como eu tinha falado para vocês, a gente tem 24 objetos aqui. Então, na verdade, eu preciso de 23 etapas se eu não estiver enganado. Porque a partir do objeto original, vai acabar dando 24 posições. A gente vai rotacionar, fazer todo o ajuste aqui, depois vai ficar mais fácil de compreender, tá? Então, vamos de novo, ó. Aqui eu preciso determinar a direção da mistura. Tá vendo que ele fez uma mistura direta, ou seja, veio desse objeto para esse objeto, fazendo o caminho mais curto, que é o que ele chama de mistura direta. Se eu utilizar aqui para rotacionar, ó, vou clicar, a gente vai perceber que ele justamente vai fazer algo muito próximo do que a gente quer ali no nosso desenho. Ó. Vou girar, 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 até 360 graus. Tá vendo? Ó. Então ele formou toda a volta para a gente, ok? A gente vai precisar fazer um ajustezinho aqui, mas já dá para perceber que ele tem toda a volta muito parecido com o que a gente tem aqui. Beleza. Esse objeto aqui, ó, que a gente está visível, eu vou colocar ele de volta no lugar. Então, clicando em cima dele mais uma vez para rotacionar, e vou deslocar de novo para cá, segurando o Ctrl, de volta no ponto onde ele estava, ou seja, 15 graus para a esquerda. Feito. Agora eu tenho realmente a distribuição correta, tá? Vou contar quantas etapas a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que tem um que está meio escondidinho aqui. Eu acho que está correto. Beleza. Agora eu vou jogar esse objeto aqui para trás, deixa eu ver se vai ficar mais visível. Dá na mesma nesse caso, não adianta eu fazer isso. Eu vou ter que realmente agora separar todos esses objetos e aplicar transparência, mas na verdade antes eu tenho que tratar a cor. Já estava esquecendo uma etapa, ó. Aqui está tudo vermelho, certo? Está passando de um objeto vermelho para o outro objeto vermelho, que está um em cima do outro aqui. Lembrando que tem uma cópia aqui, né? Um em cima do outro. Agora, clicando nessa mistura, dentre as várias propriedades, que a gente já ajustou duas aqui, né? Que é o número de etapas e a rotação, né? Essa direção da mistura. Eu tenho a questão do sentido da coloração. Vamos dar um clique aqui que a gente já vai ver o que acontece, ó. Olha que mágico! Ele fez justamente a mistura no sentido aqui horário, tá? Pegando do vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, até chegar justamente no vermelho de novo. Então vocês podem perceber que já está muito próximo do que a gente tem aqui. A posição dos tons não está muito correta. Eu vou tentar fazer um ajuste aqui. Não vou conseguir fazer exatamente na mesma distribuição, pelo que eu tinha testado antes, mas vamos tentar chegar bem perto. Vamos lá. Para fazer esse ajuste, a gente tem um botãozinho aqui, que é esse cara, ó, aceleração de objeto e cor, onde eu tenho a aceleração do objeto e a aceleração da cor. A aceleração do objeto é o quanto os objetos se distanciam uns dos outros do ponto inicial até o ponto final. Eu não quero alterar isso, tá? Então eu vou desligar o cadeado aqui que trava as duas referências e eu vou mexer só com a coloração. Vou puxar um pouquinho para a esquerda para a gente ver, ó. E a gente vai ver que vai mudar bastante essa tonalidade. Vou puxar agora para o lado direito, para a gente perceber o que acontece. E de novo, ele muda essa coloração. E na verdade, a gente precisa de um deslocamento bem suave. Ó. Eu vou puxar um pouquinho para a direita. Vamos ver aqui se é para a direita mesmo, pelo que eu me lembro. Ou nesse caso, acho que está ao contrário. Deixa eu ver.
é para a esquerda, então, ó, peraí, puxar aqui. O que eu vou notar é o ponto desse tom ciano, ok? Desse azulado, que está mais ou menos aqui, ó, nessa posição. O ponto do verde, que é bem em cima, tá? E o ponto do amarelo é o que ficou mais crítico aqui para mim. Eu não consegui fazer tão ajustado aqui, ó, no intermédio. Deixa eu tentar puxar um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouco mais coerente. Eu vou deixar assim. Eu tenho plena ciência de que o ângulo não está correto. É possível que a distribuição daqui tenha sido feita mais manualmente, ou na verdade foi utilizado um outro software, não necessariamente o Corel, e a distribuição das cores foi feita de uma outra maneira, tá? Só que para agilizar e ter um produto próximo, ok? E demonstrar a técnica, eu vou deixar desse jeito que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Deixa eu só ver aqui no meu... Na cor, eu acho que vou puxar talvez um tiquinho mais, vamos lá. Um pouquinho mais para a esquerda. Vamos deixar assim, vai. Tá bom. Beleza, então agora, como eu tinha dito anteriormente, eu vou desmembrar esses objetos, né, separar, para eu tirar esse objeto que está na frente, né, esse vermelho aqui eu não preciso mais. Porque lembrando que a gente tem dois, um que está no fundo e um que está na frente. Então eu vou clicar com o botão contrário aqui da mistura e vou separar o que ele chama aqui de mesclar, ok? O atalho é Ctrl K. Cliquei aqui, agora eu posso pegar esse objeto, arrastar para cá, não preciso mais dele, posso eliminá-lo. E esse vermelho aqui, que é o que está bem aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Eu acho que vou ter que segurar, talvez com Ctrl, aqui. Com Ctrl, consegui clicar nele. Eu vou jogar ele para trás. Então, Shift Page Down, um atalho aqui para jogar para trás. E agora eu vou colocar transparência nisso tudo. Na verdade, eu acho que dava na mesma, vou ficar para frente. Bem, vou aplicar a transparência e vamos ver como é que fica. Se for o caso, eu inverto a ordem dos objetos, tá? Então, selecionado toda a mistura aqui, vou lá na ferramenta de transparência, vou ajustar uma transparência uniforme, ok? E deixa eu ver a questão da tonalidade, tirar a linha de contorno, então já está algo muito próximo do que a gente tem aqui. Deixa eu observar. Esse meio aqui está diferente, e eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente vai chegar nesse resultado. Mas deixa eu notar o restante. Eu acho que tem ainda um objeto sobrando, aquele outro vermelho. Deixa eu ver aqui, ó. Ou ele tem que ser para frente mesmo. Deixa eu selecionar. Vou tentar jogar para frente, ó. Shift Page Up. Não. Acho que é esse aqui. Shift Page Up. Ah, ele veio para... Ah, ele está sem transparência. Deixa eu tentar excluir ele, que agora eu fiquei um pouco perdido. Eu não posso eliminar ele, tá? Se eliminar vai ficar faltando um pedaço. Mas é que ele ficou sem transparência. Então o que eu vou fazer, ó? Para colocar corretamente, vou desfazer algumas etapas. Ó, desfazer, até ele voltar como estava antes aqui, até com o vermelho na frente. Vou selecionar tudo aqui, tá? E vou colocar a transparência em tudo. Vamos ver se agora fica correto. Ó. Agora ficou mais correto, sim. Tirar aqui a linha de contorno. Eu acho que já está bem mais próximo, tá? A tonalidade também vai ter alguma discrepância, mas isso é questão de ajuste aqui nos controles da transparência. Deixa eu ver se um pouquinho menos transparente. Talvez um pouco mais próximo, deixa eu ver, talvez 30%. E a gente pode experimentar também variações, tá? De repente, alguma outra variação aqui do efeito de sobreposição possa ficar mais próximo desse. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, talvez 35. Eu acho que está algo próximo disso daqui, tá? Beleza? Agora é o seguinte. A letra, né, o texto SBT, eu pesquisei para ver qual que era a fonte exatamente. Pelo que eu pude achar, a fonte é nomeada como Horatio, ou se fosse uma pronúncia em inglês, eu acredito que seria Horatio, alguma coisa assim. Vou pegar aqui para vocês verem, tá? Ó, escrever SBT. E a fonte, como eu disse, é uma dessas aqui, ó. Ela é bem próxima mesmo, mas eu percebi que tem uma pequena diferença, pelo menos aqui do que eu peguei, ó. Ele tem um arredondado aqui, ó. As letras têm um arredondado aqui, aqui, tá vendo?
E a proporção da letra não é exatamente igual. Enquanto, tá vendo essa aqui, ó? Ela é bem reta, completamente reta aqui nos cantos, tá? E eu coloquei sobrepondo uma letra na outra, elas não são exatamente idênticas, tá? Essa aqui que eu peguei é num site gratuito, né, de fontes gratuitas, mas eu vi que tinha uma outra que era paga, que era uma outra Horatio ou Horatio, sei lá como é que se fala o nome dessa fonte, que talvez fosse mais idêntica. Eu não vou me apegar a esse detalhe, tá? Que eu acho que o mais interessante aqui é estar trabalhando nesse efeito do fundo. Então, para conseguir ter esse traçado igual, eu não vou usar a fonte. Eu vou jogar fora esse aqui. E eu vou extrair o traçado daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou eliminar esse contorno aqui que eu não preciso mais. Vou jogar para trás, vai? Só para por desencargo. Joguei aqui para trás. Vou selecionar o bitmap, tá? Jogar aqui para cima, Shift Page Up. Vou converter ele em curvas através do menu bitmap, rastreio rápido. Então ele está processando aqui, vai extrair o desenho em si, transformar em vetor, né? Esse bitmap, para eu pegar, no caso, as letrinhas, que é o que eu quero. Vou esperar ele processar, que está demorando um pouquinho. Beleza, fez. Agora eu vou arrastar aqui, ó. Vou pegar e jogar aqui para baixo, só para não atrapalhar o resto do nosso desenho. Tá? Aqui eu vou desagrupar. Vou desagrupar tudo. E eu quero só a letra, né? Aqui, ó. As letrinhas, tá? Então vou selecionar as três. E a gente vê que está aqui, ó, só as letrinhas. Vou colocar alguma cor. Aqui, ó. Só que eu quero esse buraco, né? Eu preciso do buraco aqui. O buraco em si eu vou desenhar a partir de um círculo. Deixa eu fazer aqui, ó. Segurar o Ctrl. Ajeitar aqui. Esse eu vou fazer nos olhômetros, que como eu comentei, a minha preocupação nesse vídeo não é a fonte, tá? Eu acho que está bem proporcional. Vou pegar as três letrinhas, eu deveria ter agrupado elas, mas eu vou combinar. Então, vou colocar aqui nos olhômetros também, no centro. E para formar aquele buraco, eu tenho que combinar os objetos. Vou selecionar todos eles. Ctrl L é o atalho para combinar. Vou deixar em branco. E vou colocar em cima lá do nosso desenho. Vamos vir aqui. E agora é o seguinte, lembra que a gente tinha inclinado desde o início os objetos? Então agora eu vou voltar eles ao normal, tá? Vou pegar aqui o objeto base, né, que é o nosso bitmap. Ele está inclinado aqui, ó. Eu vou colocar no ângulo 0 para ele voltar ao normal. Então voltou retinho, ok? E essa letrinha, ela não tem a referência, porque eu fiz um objeto novo a partir daqui. Mas eu sei que eu tinha rotacionado 7,5 graus para a direita. Então eu vou rotacionar 7,5 graus agora para a esquerda. E tá lá. Tá retinho agora na horizontal, no plano horizontal aqui. Vou endireitar agora a posição. Para isso eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar com uma outra cor, um cinza. E vou colocar em cima aqui para ter a referência mais próxima possível. Ó, vou deslocar com o teclado. Tá? Talvez um pouquinho torto, mas sem problema. E vou pegar esse objeto, Shift, vou clicar nesse daqui e vou usar a letra C para centralizar na horizontal. Então agora eu acho que está bem certinho no centro daquele objeto. Tá? E agora, para finalizar, deixa eu apagar esse objeto aqui que está atrapalhando. Não preciso dele. Ok, vou pegar esse aqui e jogar para cima. Jogar fora também esse traçado aqui. Ajustar o zoom. Ok. Agora é o seguinte. Para fazer esse miolo aqui, esse centro, o que acontece é o seguinte. Analisando, 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 quebrando a cabeça, a melhor forma que eu consegui foi utilizar a mistura interativa, ok? Talvez não tenha sido feito assim, talvez tenha uma outra abordagem, mas foi o que eu consegui fazer. Então, eu vou criar um outro círculo aqui dentro. Poderia ter copiado daquele originalmente, mas vamos lá. Shift, Ctrl, fazer um círculo aqui.
O importante é o círculo estar encaixado nesse outro círculo aqui, ó. E pode deixar um pouquinho maior mesmo, porque eu vou jogar ele para trás. Tá? Então, ó, esse círculo aqui eu vou pintar ele de branco e jogar ele para trás. Ó. Ctrl, Page Down. Beleza. Ele está para trás desse aqui, ó. Vou colocar um tomzinho de cinza para a gente conseguir perceber a diferença. Então a letra está aqui em cinza e aquela elipse está aqui atrás. Ok. Agora eu vou fazer uma roubadinha aqui, né? Eu vou copiar as cores daqui para cá. Porque, como eu falei, eu quebrei a cabeça e foi a melhor forma que eu consegui para fazer essa mistura aqui no centro. Então, com o objeto selecionado, vou na ferramenta de mistura. Eu falei errado, eu falei mistura interativa, né? Preenchimento de malha. Eu vou usar a ferramenta de preenchimento de malha, ok? Aí ele cria esses pontos de referência. Se você não conhece a ferramenta de preenchimento de malha, assim como várias outras ferramentas que eu estou trabalhando nesse vídeo, procure aí no canal Eterno Padawan, que eu tenho uma playlist nomeada como Curso de Corel, onde eu mostro todas essas ferramentas aqui da paleta, vários recursos aqui específicos, de um em um, para você ter mais domínio sobre o programa, ok? Para cada ferramenta você conhecer mais profundamente. Então vamos lá. Vou clicar nesse quadrantezinho, vou começar do esquerdo aqui, vai. Nesse quadrantezinho, e vou copiar a cor desse cantinho. Como copiar essa cor? Clico com o botão contrário, no meu caso aqui o botão da direita, e vou nessa opção, amostra de cor do preenchimento de malha. Clico aqui e vou lá naquele ponto, não vai ficar exato, tá pessoal? Mas eu vou pegar bem aqui no cantinho, copiei essa cor. Vou no outro pontinho de referência e vou fazer o mesmo esquema. Seleciono ele, clico o botão da direita, amostra de cor, e vou aqui na região onde eu quero pegar a cor, e vou fazendo assim para cada um dos pontos. Vou pegar aqui embaixo. E assim por diante. Vamos lá. Amostra aqui no quadrante da direita inferior. Opa. Eu desbloqueei um pouquinho, vou dar Ctrl Z. Deixa eu refazer, peraí. Só tinha clicado nisso. Botão contrário, amostra de novo. Aqui. E vou fazendo isso com cada um dos quadrantes. Amostra de cor. Pegar aqui em cima também. Mais um. Bem aqui no cantinho. E no centro. Pegar o mais no centro aqui possível. E tá aí algo muito próximo. Eu acho que ficou realmente muito parecido, tá? Vocês notarem aqui, ó. Esse ponto, esse ponto. Deixa eu colocar então a letra novamente em branco. As cores em si não estão idênticas. Eu vou tentar fazer uma variação aqui, que eu já tinha experimentado também. Vamos vir aqui, ó. Na transparência. Detalhe, né? Tem que tomar cuidado porque tem aquele outro objeto vermelho aqui. Eu já deveria ter agrupado ele. Deixa eu tentar pegar ele. Ó, tá só o vermelho aqui, ó. Então eu peguei só o vermelho aqui de trás, segurando o Alt e cliquei nele. Vou segurar o Shift e vou clicar na mistura desses outros objetos. E vou agrupar usando o Ctrl G, para que a gente possa aplicar a transparência neles todos, né? Então tá aqui, ó, uma transparência normal com 35% de transparência. Eu tinha experimentado... Qual que eu experimentei anteriormente? Será que foi o multiplicar? Eu acho que foi o multiplicar com outro percentual. Deixa eu ver, talvez 60%. 50%, vamos ver. Gente, a coloração eu não vou conseguir fazer exatamente. Eu vou deixar como dever de casa para que vocês trabalhem aí, façam experimentações, de repente fazer uma sobreposição com mais de um objeto em cima do outro para conseguir um tom mais próximo desse. Aqui é uma reprodução olhando, né, o desenho. Deixa eu só ver mais um detalhezinho, peraí. Agora que eu percebi uma coisa. Eu não rotacionei esse cara, né? O fundo aqui eu não rotacionei junto com esse, então ele ainda está deslocado. Ainda bem que eu percebi. Vamos lá, vamos corrigir esse negócio. Eu tenho que rotacionar ele para a direita, né? Ó, porque esse ponto aqui, ó, rosado e o vermelho, esse ponto aqui é mais para baixo. Então vamos lá, vou rotacionar
para a direita, então menos 7,5 graus. Vamos ver se vai dar certo. E eu acho que agora está certo. Sim, ó. Então esse ponto meio rosado aqui, eu diria, e o avermelhado e o mais para ver, o verde aqui na ponta. Então, agora sim, o ângulo está correto. Então, fechando a ideia. Só um detalhe, como é que eu reparei que estava torto? Eu reparei por causa aqui do canto, ó, do S, aqui, ó, o canto no T, que agora a gente pode perceber que realmente bate com as curvas aqui desses objetos internos, tá? A coloração, vou repetir, não está perfeita. Fica aí de dever de casa para vocês trabalharem de repente nisso, mas eu acho que eu consegui um resultado muito parecido. Foi muito legal fazer esse desenho, que realmente foi desafiador. Eu tive que fazer mais de uma abordagem para tentar chegar em algo próximo nos meus testes. E tá aí, deixa eu só aumentar aqui o zoom. Ó, colocar centralizado, peraí, selecionar aqui, ó. Agrupar, Shift F4 para dar zoom em tudo, F4, Shift F2, zoom nesse objeto. Aí, ó. Então tá aí o resultado final. Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo razoavelmente longo, tá? Se gostaram, o joinha, o like no vídeo é muito importante para que o YouTube reconheça que é um conteúdo que o pessoal está gostando. Então, se você gostou, é o joinha. E mais ainda, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com amigos, com o pessoal que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, para que fortaleça o canal aí e me ajude a continuar com os desenhos, com o conteúdo no canal. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, assim como o Jonas fez, e o Jonas já fez outras vezes, deixem aí nos comentários, eu estou sempre lendo. Dentro do possível, eu vou estar fazendo e ajudando todo mundo. Beleza, pessoal? Até mais!